Irmãos, sejam todos bem-vindos a mais esta comunhão. Relembramos que no próximo final de semana, 3 a 5 de setembro, teremos mais comunhão e desfrute com a Conferência Nacional que vai ser transmitida pelo aplicativo do Zoom. Então, a partir de 11 de setembro, iniciaremos uma série nova de transmissões nas noites de sábado. Serão transmitidas as mensagens que são ministradas nas quartas-feiras no treinamento de tempo integral em Anaheim. Em comunhão, os irmãos também perceberam como seria necessário reforçar o encargo da Conferência de Jovens, que fala de duas gerações juntas, trazendo uma mudança da era. Para isso, então, nós vamos retransmitir a mensagem do dia 8/8. Que todos possamos entrar nessa palavra, que o Senhor nos dê ouvidos de erudito para ruminar com muita alegria e muito sabor essa palavra. Amém. Amen. Well, greetings, brothers and sisters. Saudações, irmãos e irmãs. Estamos muito felizes que podemos ter essa oportunidade para termos uma comunhão com todos os que têm o encargo de cuidar da próxima geração, incluindo tantos pais e os santos que têm encargo, que quer que estejam servindo oficialmente ou não oficialmente, com os mais jovens. Pedimos aos santos, nós escolhemos esses dois hinos para cantarmos juntos antes de começar. E no primeiro hino, que é 904, em inglês e em português, esse hino fala sobre o privilégio do serviço. O privilégio do serviço. É uma alegria, é um privilégio servir o Senhor. Temos um glorioso Rei que estamos servindo. E o segundo hino, que é 909, fala sobre servir juntos em coordenação com outros. Creio que tanto em espanhol quanto em português, no coro, fala algo assim. O coro termina em coordenação servir. Em coordenação servir. Mas eu gostaria de falar para vocês que, na verdade, em inglês, não é exatamente... As palavras não são exatamente essas. As palavras foram traduzidas assim para manter a poesia, para encaixar tanto em português e espanhol. O hino em inglês diz que estamos servindo em uma equipe celestial. Uma equipe celestial. Estamos servindo todos juntos em uma equipe. Estamos coordenando, não da maneira como coordenamos para alguma coisa, talvez no escritório com outros, mas como se você estivesse jogando um esporte e vocês estão coordenados juntos, como num time de basquete, para passar a bola um para o outro e facilitar a outra pessoa para alcançar a meta. Irmãos e irmãs, essa reunião hoje é uma reunião da equipe celestial. Todos estamos na equipe celestial. Embora sejamos de tantas diferentes nações e tantos panos de fundos diferentes, na verdade estamos todos em uma só equipe e estamos servindo no nosso glorioso Rei. Servindo o nosso glorioso Rei. E o motivo de estarmos com encargo para ter essa comunhão é que, como posso dizer,
o sucesso, entre aspas, de qualquer conferência que temos, especialmente com os jovens, não depende quão boas foram as reuniões na conferência, quer tenham sido elevadas, desfrutáveis, ou se os jovens entenderam tudo, ou desfrutaram algo, ou a conferência foi muito empolgante. Nenhuma dessas coisas, na verdade, constitui entre aspas, uma conferência de sucesso. O que constitui uma conferência de sucesso para nós é que a palavra entre no recipiente e opere nos recipientes, nesse caso, os jovens, para levá-los mais adiante na economia de Deus. Isso é um sucesso. Para os jovens, aplicarem a palavra, tomarem a palavra, permitir que a palavra opere neles, depende muito no apacentamento em que eles recebem depois da conferência. E claro que isso vem de vocês e da audiência essa noite. Primeiro, pelos pais e os santos que servem e os que têm encargo, número 2. Irmãos e irmãs, quando temos comunhão sobre a obra com os jovens, sempre enfatizamos isso. Na verdade, eu creio que posso dizer com consciência clara, nos últimos 12 anos que tenho estado envolvido com vocês, nas diferentes lados da obra com os jovens, sempre enfatizamos, número 1, o assunto número 1 da obra com os jovens é o apacentamento. Precisamos do apacentamento 1 a 1 pessoal. Claro que a primeira parte do nosso apacentamento é orar. A primeira parte do nosso apacentamento é orar. Mas então, frequentemente, a partir dessa oração, o Senhor nos motiva, nos conduza, nos guie como ter o apacentamento pessoal e direto do jovem. E isso é para toda a conferência, para toda a escola da verdade. Nós confiamos na palavra do Senhor em Isaías 55, que ele diz: nenhuma palavra volta a ele vazia, em vão ou vazia. Quando o Senhor envia a sua palavra, ela sempre cumpre aquilo a qual ela foi enviada. Nós confiamos nessa palavra, dizemos amém a essa palavra, nós cremos nessa palavra e oramos essa palavra de volta ao Senhor. É por isso que frequentemente oramos, Senhor, que sua mão acompanhe a sua palavra. Na verdade, isso significa que o seu espírito siga a sua palavra e opere para introduzir os jovens na realidade daquilo que foi falado. Nesse tempo, irmãos e irmãs, muitos de vocês sabem, mas o tópico foi na semana passada e muitos de vocês estavam nessa conferência, mas não todos. Então, gostaríamos de aproveitar para compartilhar algumas coisas, para trazer todos vocês no encargo daquilo que compartilhamos, e especialmente por causa de um encargo específico que o Senhor colocou em nosso coração na semana passada, sobre essa conferência da semana passada, desse tema que o irmão Victor mencionou, 2 gerações servindo juntos para mudar a era. Essa é uma grande revelação que eu diria que me afetou, eu diria, muito nesses anos recentes. Nas Escrituras, vemos um bom número de exemplos daqueles que Deus usou para cooperar com Ele em tempos cruciais, específicos na história. Nós vemos isso no Antigo Testamento, vemos isso no Novo Testamento e também vemos isso na história da igreja.
E, na verdade, nosso querido irmão Witness Lee, ele falou sobre essas pessoas como aqueles que mudaram a era, homens que mudaram a era. Temos até mesmo uma publicação com esse título, Os Homens que Mudaram a Era. Homens que Mudaram a Era. E caso após caso, nós já estamos familiarizados com muitos desses casos e pensamos alguém como Noé é um homem que Deus usou para mudar a era em uma época específica da história. Então, a Moisés, temos Samuel, desculpa, eu pulei Josué, foi alguém particular, Samuel, Davi, Daniel. Na verdade, não apenas esses homens tiveram alguns como Débora e Ruth e Esther, e no Novo Testamento, os discípulos, Pedro, Paulo, Timóteo, Marcos, esses exemplos. No passado, nós demos conferências acerca desses alguns personagens nas Escrituras. Mas nos últimos anos, algo simplesmente manifestou na palavra que sentimos que é um desenvolvimento muito prático desse encargo. E que é em quase todos os casos, quando você olha a história, no detalhes, o que você vê é que esse que mudou a era não estava sozinho. Mas, em vez disso, havia alguém por trás deles dando o apoio. Normalmente, alguém da geração mais velha. Alguns casos, mais de uma pessoa. Alguns casos eram os pais, alguns casos eram os avós, ou os tataravós, ou os bisavós, ou os tios, ou alguém que os ajudou. Isso começou a abrir essas histórias a nós para ver com uma luz nova. Nós compartilhamos esses 3 casos com os jovens em detalhes. Mencionamos alguns. Os que foram mencionados em detalhes foi Noé e sua família. E com Noé, vai para os 2 lados. Porque Noé herdou os caminhos piedosos dos seus antepassados. E um em específico teve uma importância muito grande, que foi Matusalém, que foi o avô dele. E então, Noé edificou a arca com seus filhos. Então, teve gerações que vieram antes e gerações que vieram depois. E também vimos Ana e Samuel, muito tocante essa história, uma história muito tocante. Temos de perceber, santos, que se não houvesse Ana, não haveria Samuel. Deus precisou de um Samuel em um tempo específico para elevar o sacerdócio e introduzir os reis. Mas se não houvesse Ana, como poderia haver tal pessoa como Samuel? Então, no Novo Testamento, nós tocamos sobre Paulo e Timóteo. Mas, na verdade, o título completo deveria ser Novidade de Paulo e Timóteo. O título poderia ser Eunice, Lloyd, Paulo, Timóteo, Lucas, Marcos e Silas. Talvez esse deveria ser o título completo dessa mensagem. Porque Timóteo não estava sozinho e Paulo e Timóteo não eram apenas os 2 personagens nessa história. E quando Paulo encontrou Timóteo, conheceu ele já era um bom irmão no Senhor, um jovem irmão no Senhor, que nós chamamos de jovem adulto, que foi produzido pela sua avó e pela sua mãe, e aperfeiçoado por Paulo e Silas e Lucas depois. Então, se tornou companheiro de Marcos, que veio de tal família, de uma família piedosa. Sabemos que Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, sua mãe era uma mulher piedosa que abria sua casa na reunião de oração em Atos 12. Mas Marcos, seu tio era Barnabé, você pode imaginar isso? Aquele que introduziu Paulo na função. E nos livros de Pedro, nós vemos que Pedro
considerou Marcos como seu filho espiritual. Como seu filho espiritual, então Marcos tinha um relacionamento com Pedro. Olha o Marcos, sua mãe, seu tio, Pedro. Então, no final, Paulo pediu para que ele viesse porque ele era útil ao Paulo, ao ministério. Sabe o que são essas coisas? São relacionamentos. Relacionamentos. Relacionamentos entre gerações. Você sabe que a Bíblia mostra tal exemplo? Relacionamentos entre gerações, intragerações. Podemos ver isso especialmente com Timóteo e Marcos, 2 jovens irmãos no primeiro século, na igreja do primeiro século. Eles não eram heróis, na verdade, Marcos teve um fracasso, uma falha, e Timóteo em si mesmo era fraco, mas eles eram úteis na vida da igreja e na obra, através do aperfeiçoamento das famílias e daqueles que estavam com encargo por eles em volta deles. E mencionamos isso a semana passada, que nós temos tido muito encargo sobre esse fato que, na verdade, devemos ser honestos, que em quase todas as igrejas, nossas experiências, que nós não guardamos, preservamos todos os nossos jovens, não preservamos todos eles. Eles crescem entre nós e alguns permanecem e seguem diante do Senhor, e alguns também, eles desviam, eles se afastam, são desencorajados e nos deixam, e nós temos tido esse encargo, como preservar, como cobri-los, aqueles que foram perdidos, recuperá-los, restaurá-los, que Provérbios 22 é o encargo do Senhor a criar um filho de uma maneira em que ele, e para que quando ele envelheça, ele não se afaste dele, mas não queremos ver anos perdidos, queremos preservar os jovens. Nós temos orado sobre isso com encargo, estudando esse assunto, vendo como podemos melhorar, quais são os fatores que fazem os jovens tropeçar. De qualquer maneira, nós tivemos um tipo de estudos que cristãos que não reúnem conosco fizeram. Eles também estavam preocupados com a mesma situação no cristianismo e nas denominações, e isso foi enfatizado na pesquisa que eles fizeram, um fator-chave que determina se alguns jovens continuam na fé cristã ou se afastam, não é somente seu relacionamento direto com o Senhor, não somente a questão de terem companheiros, ambos dessas são importantes, mas um fator-chave que nós negligenciamos no passado, podemos ter negligenciado, aqueles que continuaram no Senhor, muitos deles disseram que sua experiência foi, eles permaneceram no Senhor porque eles foram capazes de desenvolver pelo menos 5 relacionamentos entre gerações com pessoas nas congregações deles. Na verdade, eu deveria falar assim, 5 relacionamentos entre gerações significativos com pessoas na congregação, além dos seus pais e dos servidores. Significa que eles fizeram conexões com pessoas em sua igreja. Esse é o exemplo que nós vemos na Escritura, com Timóteo, com Marcos. E quando nós verificamos nossa própria experiência, muitos de nós que crescemos na vida da igreja, e eu também cresci numa família cristã, e também entrei na igreja quando eu tinha 14 anos, vi a igreja, e também alguém perguntou para mim, por que você ainda tem, se alguém perguntasse, por que você ainda permaneceu? Eu tenho a dizer que um fator-chave é que na minha adolescência, eu tive relações intergerações que eu desenvolvi com os santos. Na verdade, alguns desses irmãos e irmãs se tornaram meus pais e mães espirituais, e eu sou tão abençoado pelos meus pais e mães espirituais, que houveram avós, eles eram avós, e eram santos mais velhos, jovens casais, e alguns com filhos pequenos, nos convidavam para comer na sua casa, ter uma sobremesa, e nós brincávamos com os filhos, e em certo sentido, estávamos apacentando eles, cuidando dos filhos, mas na verdade estávamos recebendo apacentamento em estar naquela casa.
Mas não era maneira de mensagens, era uma maneira com uma atmosfera. A atmosfera nessas casas se tornaram modelos para nós. E também tenho de dizer que, através do serviço da igreja, eu desenvolvi muitas dessas conexões e relacionamentos. E isso foi assim que os jovens foram apresentados quando eu cresci. Nós fomos designados a diferentes serviços, reunião de crianças, até mesmo como babás, arrumar e limpar o local de reuniões, cuidar do jardim, das plantas no local, sabe, tirar as folhas das árvores e no inverno tirar a neve. Eu acho que todos vocês talvez não tenham neve. Onde eu cresci, nós tínhamos que tirar a neve no local de reunião e fazíamos isso junto com os irmãos. Oh, que oportunidade! Só para desenvolver essas conexões. Bem, santos, esse estudo que nós encontramos, de fato, confirma o que nós vimos na palavra e nós percebemos na nossa própria experiência. E tivemos o encargo de trazer essa visão aos jovens, que para ser aqueles que mudam a era, não conseguimos sozinhos. Precisamos de outras gerações, mais jovens e mais velhos. Nós apresentamos alguns versículos para eles e exemplos que eu gostaria de apresentar, na verdade, para vocês. Alguns destes versículos e exemplos que os santos vão nos ajudar com alguns. Vamos agora com o slide, por favor. Esses são alguns versículos que nós apresentamos aos jovens. Irmãos e irmãs, isso é muito impressionante para mim. Esses são os dois últimos versículos no Antigo Testamento. Espero que onde quer que você esteja, você possa ler comigo na sua própria língua. Vamos ler juntos Malaquias 4, versículos 5 e 6. O Senhor diz: Eis que eu vos enviei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui há uma profecia que, antes do fim da era, o Senhor converterá o coração de duas gerações, de volta um para o outro. Isso tem o seu cumprimento. Vamos olhar o próximo versículo. No princípio do Novo Testamento, no início do Novo Testamento, no próximo slide, por favor, Lucas 1,17. Olhem isso. Isso é um cumprimento parcial por João Batista. O que diz aqui? E irá João, diante dele, o Senhor Jesus, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, para habitar ao Senhor um povo preparado. Santos, essa é a profecia que antes do Senhor voltar, duas gerações vão ser reconciliadas uns para os outros. Para quê? Não apenas para ter uma boa vida familiar, mas para preparar, para habilitar ao Senhor um povo preparado. E isso tem seu cumprimento em João Batista, parcialmente em João Batista, na primeira vinda do Senhor. Irmãos e irmãs, haverá o cumprimento pleno disso para a segunda vinda do Senhor. E eu creio que todos temos a sensação que a segunda vinda do Senhor está iminente. E cremos que é isso que está ocorrendo hoje. O Senhor quer reconciliar duas gerações juntas. Nós e nossos filhos. Nós e nossa geração mais jovem. O Senhor quer restaurar esse relacionamento a fim de que tenhamos muito mais famílias como a de Noé, como a família de Noé, onde as gerações, multigerações, edificam a arca juntos. Vamos para o próximo versículo, por favor. O Lucas 1:80, no final de Lucas 1, falando sobre João,
E diz, o menino crescia, isso é João Batista, e se fortalecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel. Até mesmo João, que o Senhor profetizou sobre ele no Antigo Testamento, ele não caiu do céu. Ele foi produzido por uma família piedosa. Em Lucas 1, vemos Zacarias, sacerdote, e Isabel. Eles eram aqueles que receberam o falar que o filho dele seria muito particular para abrir o caminho para a vinda do Senhor. E eles cooperaram com o Senhor para levar esse filho ao deserto para prepará-lo para a sua função. Podemos ter o próximo slide, por favor? Aqui temos 2 Timóteo, é um exemplo de Timóteo. Nos versículos 9 e 11, eu gostaria que vocês percebessem, procura com diligência vir depressa. E o 11 diz, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois ele me é útil ao ministério. Vocês veem? Paulo estava chamando Timóteo para si mesmo. No versículo 9 e no versículo 11 ele diz, traz outro jovem. 2 gerações. Paulo, consideramos Paulo, o grande apóstolo. Na verdade, ele precisava de ajuda dos mais jovens. E os mais jovens estavam sob o aperfeiçoamento de Paulo. Vamos para o próximo slide aqui. Nós listamos aqui alguns exemplos. Desculpa, temos alguns dos nomes? Sim, aqui. Matusalém e Noé. Matusalém e Noé. Frequentemente não conectamos esses dois, mas irmãos, irmãs, espero que possamos ver que Noé era de uma família abençoada. Noé recebeu a visão diretamente de Deus, mas ele também herdou os caminhos piedosos de sua família. Falou que Noé andou com Deus, mas também, certamente, Noé não foi o primeiro a andar com Deus. Quem foi o primeiro na Bíblia que foi registrado a andar com Deus? Foi o pai de Matusalém, Enoque, que é o bisavô de Noé. Você não acha que Matusalém passou adiante as histórias do seu pai para Noé, o seu neto, e Noé também passou isso para os seus filhos? Na verdade, Matusalém também passou adiante essas histórias aos filhos de Noé diretamente, porque Matusalém viveu até o ano do dilúvio. Então, ele sobrepôs, ele estava vivo, não apenas com Noé, estava na época de Noé, mas também com seus filhos, e pôde ter a oportunidade de infundir fé nos filhos de Noé, aos filhos de Noé. Então, Noé permaneceu com seu pai, eles permaneceram com seu pai para edificar a arca. O próximo slide. Aqui está a família de Noé. Próximo slide. Débora e Jael. Essa é uma história que podemos não estar muito familiarizados, de Juízes, capítulos 4 e 5. Débora, uma juíza mulher, um extraordinário caso na história de Israel. Todos os homens, não havia líder entre eles, e o Senhor levantou essa mulher extraordinária para tomar a liderança. E, na verdade, ela venceu não sozinha diretamente, mas através de outra mulher. E o nome dela é Jael. Essas duas trabalharam juntas, 2 gerações, para obter a vitória para Israel. Próximo slide, por favor. Noemi e Ruth. Estamos familiarizados com a história de Ruth. Ela era uma moabita, mas por fim ela se tornou uma ancestral, uma antepassada de Cristo. Primeiro de Davi, na verdade. Que história. Mas, se não houvesse Noemi, não haveria Ruth. Neste caso, não é um pai, mas uma sogra. Louvado seja o Senhor pode usar o relacionamento de uma sogra com uma nora para o seu propósito. O próximo, Mordecai e Esther. Que história linda essa é. Esther foi levantada pelo Senhor para salvar o povo
em um momento crítico da história, crucial da história. Mas, novamente, irmãos e irmãs, se não houvesse Mordecai, não haveria Esther. Mordecai, que levantou Esther como seu tio, ou talvez seu primo, mas de uma geração mais velha. Aqui você pode ver, podemos ver que, quer sejam relacionamentos pais, tios, avós, precisamos de todas as gerações trabalhando juntas. Próximo slide. Aqui eu gostaria de concluir minha comunhão. Nós devemos saber desses 5 pontos que compartilhamos com os jovens, de como praticar o encargo das 2 gerações. O primeiro ponto é que nós dissemos a eles, vocês precisam se abrir para a geração mais velha. Nós queremos que vocês saibam, santos, que se eles vão se abrir a vocês, nós precisamos que vocês se abram para eles. Nós precisamos estar abertos para a geração seguinte. Número 2, precisamos o quê? Passar tempo. Precisamos passar tempo com eles. Encorajamos eles. Tenham um tempo juntos com seus pais, com as gerações mais velhas, e uma boa oportunidade para passar tempo juntos é servir juntos na igreja. Por outro lado, eu encorajaria todos os mais velhos, convidem os mais jovens, traga-os para suas casas, criem oportunidades, eu diria especialmente para os santos que servem, criem oportunidades para os jovens servirem juntos com os mais velhos. E os mais velhos separados daqueles que servem com os jovens. Entremescle os jovens com os outros santos na igreja, através do serviço, através das casas e através da pregação do evangelho. Façam o seu melhor. Número 3, nós encorajamos os mais jovens, confiem nos mais velhos, confiem. Eu encorajaria os mais velhos, quando os mais jovens forem a vocês em confiança, mantenham a confiança. Preservem, quando eles abram situações com vocês, não fale sobre essas situações com outros, apenas encorajem os jovens e orem com eles e por eles. Número 4, nós encorajamos muito eles a receberem ajuda dos mais velhos. Então, eu falaria aos mais velhos, tornem-se disponíveis aos mais jovens. Ofereçam a sua ajuda a eles, E, por fim, número 5, apreciem. Na verdade, para todos nós, santos, há alguns que estão debaixo de nós e alguns mais velhos, alguns mais novos e alguns mais velhos. Espero que possamos praticar isso de ambos os lados. Aqueles que são meus pais espirituais que eu disse a vocês, graças ao Senhor ainda estão conosco, ainda são meus pais espirituais. Eu ainda me abro a eles, precisamos deles. E quanto eu aprecio eles e honro eles. E alguns que são mais jovens, irmãos e irmãs, espero que possamos praticar essas palavras. E isso conceda a Deus, o Senhor, a oportunidade a cumprir a sua palavra em Malaquias e em Lucas. Que as 2 gerações possam ser reconciliadas uns aos outros, os corações se voltem uns aos outros e o Senhor possa habilitar um povo preparado para introduzir a sua vinda. Eu vou parar a meu falar aqui e eu creio que o irmão Juan vai compartilhar algo conosco. Que tempo maravilhoso tivemos com os jovens, eu creio que alguns de vocês também, estavam conosco na conferência. Eu diria que, de nosso sentimento, eu creio que o Senhor está realmente nos conduzindo, nos guiando nesse caminho para trabalhar no espírito de Elias e poder de Elias para preparar um povo habilitado para o Senhor. O meu tempo breve com vocês, eu gostaria de compartilhar do esboço que eu compartilhei com os jovens, foi com relação à família de Noé. E uma coisa que foi muito impressionante é que o próprio Noé recebeu uma revelação de Deus
E essa revelação se tornou uma visão que, na verdade, o controlou. E eu gostaria apenas de ler do ministério o que é uma visão. A visão na Bíblia é um cenário extraordinário que refere-se a um tipo especial de cenário, um cenário glorioso interior e um cenário espiritual que vemos de Deus. E essa visão celestial tem um efeito em nós e teve um efeito em Noé, como vimos. A visão celestial nos governa, nos restringe, nos controla, nos dirige, nos preserva, nos revoluciona, nos mantém, nos preserva na unidade e dá intrepidez para prosseguir. E temos uma visão, nós que estamos na restauração do Senhor, pela misericórdia do Senhor, nós recebemos uma visão da sua economia e percebemos que Deus quer dispensar a si mesmo em nós. E tudo à nossa volta, nosso ambiente, é para que Deus possa ganhar a abertura do nosso ser, para que Ele possa ganhar um vaso, para ser enchido com Ele e expressá-lo e representá-lo. E esse vaso é coletivo. E o exemplo com Moisés, nós temos a arca, que é um tipo, certamente, da igreja. A visão celestial nos motiva, nos energiza, nos segura, nos dá perseverança, nos leva ao mover atual do Senhor e faz com que nossa vida seja cheia de significado e propósito. E a visão celestial, nela somos dirigidos ao destino de Deus e nossa vida é controlada segundo a economia de Deus. A visão governante da Bíblia é Deus trabalhando a si mesmo no seu povo redimido e escolhido, a fim de saturar o seu ser com a Trindade Divina para produzir o corpo de Cristo consumando na Nova Jerusalém. Então, vimos que a revelação que Noé recebeu de Deus, se tornou uma visão para ele e viveu uma vida segundo essa visão, de acordo com essa visão. E ele também creu naquilo que recebeu dessa visão e a praticou. E sabemos isso de Gênesis capítulo 6, versículo 22, e diz que Noé fez isso, de tudo que Deus ordenou, ele fez assim, ele assim o fez. O que é muito impressionante é que ele era a cabeça da família e o que ele viu, a maneira que ele viveu, afetou sua família, causou um efeito na sua família e seus filhos nasceram nessa visão. Então, para nossa aplicação, nossos filhos, se nós estamos na igreja, nossos filhos nasceram nessa visão. E pelo seu viver, pelo seu modelo, eu também com sua esposa, eles ganharam seus filhos. Não apenas isso, em coordenação, creio que com o filho deles, eles ganharam outra geração que foi a esposa dos filhos. Isso é impressionante, que ele herdou os caminhos piedosos dos seus antepassados, e ele viu uma visão de Deus, e ele viveu de acordo com essa visão, e isso afetou sua família. Isso é maravilhoso. Eles trabalharam juntos e, por fim, essas 8 almas condenaram toda aquela geração e Deus foi capaz pode introduzir uma outra era. É isso que o Senhor quer fazer, nessa era agora. E eu tenho alguns versículos, irmãos e irmãs, que foram muito impressionantes para mim, quando compartilhamos com os jovens. Nós compartilhamos com respeito a Juízes, capítulo 2, há algo que nos diz que Josué morreu, e aqueles que estavam com ele, que conheciam Deus morreram, e então levantou-se uma outra geração que não conhecia Jeová, o Senhor, então teve uma desconexão entre as duas gerações. Então, em Salmo 78, versículos 7 a 8, diz, 78, 5 a 7, diz, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse
os filhos que ainda não hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E isso é basicamente o que estamos olhando para o Senhor, buscando o Senhor para que faça entre nós, que haja essa coordenação linda. E, na verdade, é uma vida familiar na vida da igreja que introduz esse tipo de atmosfera, que produz essas duas gerações que podem mudar a era. O mesmo tipo de falar é encontrado no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 3, diz que, e também nos dias de... Fala a seus filhos sobre isso e para que os filhos deles falem sobre isso e para que o filho deles falem para a próxima geração. Há um passar de experiências, um passar adiante as experiências, que o viver que nós tivemos, a visão que recebemos, seja passada para a geração seguinte para que eles possam continuar, e na verdade essas duas gerações, porque estamos no fim dessa era, possam finalizar essa era e introduzir a era do reino. E eu gostaria de enfatizar esses pontos e que também, porque essa é uma reunião geral que é aberta para todos os santos de todas as igrejas, temos provavelmente jovens, pais, mais santos, mais velhos. Há um fato que o que quer que façamos na vida da igreja, irmãos e irmãs, sempre estamos semeando sementes. Tem sempre alguns olhando para nós, aqueles que são mais novos que nós. Eu gostaria sempre de trazer isso em nossa comunhão. É muito importante que vivamos de acordo com a visão que recebemos e percebamos que em nosso viver nós estamos semeando sementes a todo momento. O tipo de vida que nós vivemos estão sendo semeados naqueles que são mais novos. Há muita responsabilidade da nossa parte. E para nosso encorajamento, conforme avançamos, queria ler algo desse livro de Levantar a Próxima Geração. É a primeira lição sobre os pais. Eu gostaria de ler alguns pontos aqui. Ponto número 6 no esboço. Diz: o princípio que o Deus ordena é que o pai deve viver uma vida que seja um modelo, um exemplo para seus filhos. Além disso, precisamos perceber que a maneira que nossos filhos crescem depende totalmente, por fim, da misericórdia do Senhor. Portanto, devemos fazer nossa obrigação de viver uma vida adequada como um exemplo para nossos filhos, mas não devemos ser desencorajados ou orgulhosos por causa de como nossos filhos se tornaram. Jacó, Isaac e Esaú eram gêmeos, mas a Bíblia nos mostra que o destino deles dependeu da escolha de Deus. A maneira melhor é que os pais sejam exemplos, vivam uma vida exemplar para os seus filhos e orar pela misericórdia do Senhor, e não apenas os filhos, mas todos aqueles que estão na vida da igreja, temos de ser um exemplo para aqueles que são mais novos, mais jovens. Se nosso viver estabelecer um modelo adequado, um padrão adequado, contudo, se não vivemos um viver adequado, nossos filhos, mau comportamento dos nossos filhos é nossa responsabilidade. Para sermos um exemplo adequado, precisamos amar o Senhor e sua palavra, lidar com os pecados, odiar o ego e aprender as lições da cruz. Isso será um exemplo, não apenas para nossos filhos, mas também para todos os santos. Então, irmãos e irmãs, nosso viver de acordo com nossa visão afetará outros, e que o Senhor possa nos dar uma visão clara da sua economia, que nos controla, uma visão que nos mantém, uma visão que nos restringe, que nos revoluciona e que afeta outros de maneira positiva, para que possamos ser partes das gerações que possa trazer o Senhor de volta. Eu vou parar por aqui e vou passar para o nosso irmão Daniel.
Amém, queridos santos. É um gozo estar com vocês e junto com os irmãos. Eu tenho alguns versículos que eu quero compartilhar com o mesmo encargo, prosseguindo o mesmo encargo dos irmãos. Eu gostaria de perguntar se os irmãos podem colocar os primeiros versículos no livro de Salmos, Salmo 71, 17 e 18. Há um mês atrás, eu estava falando com o irmão mais velho, ele compartilhou esses versículos comigo e isso me impressionou muito, me tocou muito. Eu creio que esses versículos podem nos ajudar na nossa experiência em cuidar na próxima geração. O Senhor diz aqui, o salmista diz, tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. No 18, não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Tua força, essa geração e teu poder, as gerações do futuro. E a progressão aqui começa com Deus falando, nos ensinando desde a nossa mocidade. Muitos de nós aqui, talvez todos nós, fomos ganhos pelo Senhor quando éramos mais jovens. Ao menos fomos ganhos pelo Senhor quando éramos mais jovens. O Senhor nos ensinou desde a nossa juventude, ele apareceu para nós, nos ensinou, ele ganha os jovens porque ele precisa de tempo para trabalhar em nós, nos transformar, trabalhar a si mesmo em nós, edificar-nos juntos, para sermos úteis a ele. O Senhor nos ganha na mocidade, na juventude, mas estamos aqui agora. Não estamos tão jovens como éramos. Então, o versículo 18 diz, agora, quando estou velho, eu sei que agora estou com um pouco de cabelo branco, cinza, ainda não é cabeça branca, mas é cabelo branco, mas está chegando. Mas escutem, santos, não me desampares. Espero que tenhamos essa oração. Ó Senhor, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força à geração. E esse é um dos encargos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Isto é nosso desejo, que isso seja nosso desejo, nossa atitude, nosso encargo, declarar anunciar a força do Senhor para a próxima geração. Anunciar tudo que o Senhor fez, todas as suas maravilhas. Precisamos de tempo para estar com os jovens e anunciar para eles, compartilhar com eles. Até mesmo, muitas vezes, é de muita ajuda. Obrigado pelos versículos, irmãos. Compartilhar com eles nossas histórias, até mesmo na vida da igreja. Sabe, nós crescemos, o Senhor nos salvou, nos introduziu na igreja. Algumas coisas até que passamos, dificuldades, as provações, até mesmo os fracassos. Devemos ser cuidadosos quanto falamos, mas às vezes, eu acho que os jovens olham para os mais velhos e eles pensam que eles são perfeitos, nunca fizeram nada errado. E precisamos fazer com que eles saibam que não, somos como vocês. Nós tivemos dificuldades, provações, nós tivemos companheiros, aqueles que nós crescemos juntos e deixaram a vida da igreja. Nós sentimos dores e choramos por eles. Quanto mais compartilhamos com os jovens nossas experiências do Senhor e da vida da igreja, será de mais ajuda, será realmente uma bênção para os jovens ouvirem todas as coisas que nós temos para anunciar para eles. Essa palavra declarar, anunciar, me lembrou a palavra de Paulo em Atos 20, ele também, em Atos 20, 17, eu posso compartilhar com vocês, eu não tenho versículo. Ele disse aos presbíteros em Éfesos, eu anuncio a vocês todo o conselho de Deus. Nós não devemos, não posso dizer tudo a eles. Nós temos que ter sabedoria, o tempo certo para falar com eles. Devemos considerar se eles cresceram no Senhor. Não compartilhamos todas as coisas com os mais jovens. Mas esse foi o sentimento de Paulo com esses santos em Éfeso. Ele queria declarar a eles, anunciar a eles tudo.
tudo do conselho de Deus. As considerações de como Deus leva a cabo o seu propósito. Podemos dizer que realmente a economia de Deus, ele anunciou toda a economia de Deus para esses queridos santos em Éfeso. E sabemos, nos versículos em Atos 20, é muito tocante, que Paulo diz dia e noite. Ele diz, até mesmo a cada um, ele diz palavras como com lágrimas, e dia após dia, casa a casa, de casa em casa. Ele estava com os santos. Ele passou tempo com eles. E através desses tempos, desses contatos pessoais de apacentamento e visitas, que Paulo pôde infundir os santos todas as coisas que Deus realizou. Não podemos dizer, o Senhor nos deu, todos nós, experiências para nos mostrar algo da sua economia. E sejamos como o salmista que anunciemos à próxima geração tudo que o Senhor nos mostrou e todas as experiências pela qual passamos, que isso será útil. Lembro-me dessa palavra, mesmo no livro de Josué, toda aquela geração, o que ela passou no deserto, mesmo que eles não entraram na boa terra, todas aquelas experiências se tornaram úteis para a geração seguinte, próxima geração, que entrou na boa terra. Aqui estamos nós. Fomos ganhos pelo Senhor quando éramos mais jovens, e creio que muitos de nós pensamos, nós somos a geração. Eu sei que eu falei há 30 anos atrás, eu vou trazer o Senhor de volta, eu quero ser aquele que traz o Senhor de volta. E somos. Não percebemos somente que, apenas não percebemos que seremos parte da geração mais velha, para crescer, para aperfeiçoar, e encorajar e anunciar todo o desígnio de Deus para aqueles que estão vindo. É muito encorajador ouvir essa palavra e perceber que o Senhor tem algo para nós, santos. O Senhor tem um lugar para todos nós. Não devemos pensar que é somente os jovens que estão no ensino médio, na universidade, ou no treinamento de tempo integral, ou os jovens adultos. Em seu corpo, o Senhor tem um lugar para cada um de nós. Todos nós somos necessários, e todas as nossas experiências e nossa história com o Senhor pode ser muito útil para edificar e aperfeiçoar a geração mais jovem. Eu só queria compartilhar esse versículo. E outro versículo que eu fui lembrado, nós conhecemos esse versículo muito bem de Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, apenas para vermos que na economia de Deus, Ele mesmo concedeu todos nós, em Efésios 4, 7, Ele concedeu alguns como apóstolos, alguns como profetas, alguns como evangelistas e alguns como pastores e mestres. Para quê? Não é para nós mesmos apenas, para a nossa própria obra, mas para o aperfeiçoamento, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o Senhor tem nos concedido algo. E nosso encargo para nós é que o que quer que o Senhor tenha concedido a nós, não é apenas para nós, é para o aperfeiçoamento dos outros santos. E é para o aperfeiçoamento da geração mais jovem. Talvez podemos falar pelo Senhor no domingo, mas e que tal ter tempo com alguns jovens para ajudá-los a aprender como falar pelo Senhor, como preparar uma pequena profecia. Talvez alguns de nós somos muito bons em pregar o evangelho com outros, mas isso não é apenas para nós mesmos. Isso deve ser passado adiante. Precisamos aprender a aperfeiçoar. Aperfeiçoar significa equipar e suprir outros. E isso é uma grande necessidade hoje. À medida que estamos apacentando os jovens e cuidando deles, precisamos buscar oportunidades para aperfeiçoá-los, para que eles também sejam introduzidos na função. Obrigado, irmãos, pelo slide. De qualquer maneira, essas são as palavras que eu queria compartilhar com vocês. A palavra de anunciar à geração mais jovem
todo o desígnio de Deus e a palavra aperfeiçoar. Eu sinto que esses dias, isso é realmente o que o Senhor precisa de nós. É considerar, mesmo em nosso serviço, podemos estar servindo na igreja em alguma coisa, em alguma capacidade, mas podemos trazer, introduzir alguns mais jovens conosco. Em anos recentes, tendo os meus filhos crescendo e ajudando com a reunião de crianças na localidade onde eu estou, eu simplesmente eu senti que precisava de mais alguns mais jovens. Eu lembrei, olhando, procurando alguns jovens, alguns do ensino médio, alguns universitários, irmão universitário, para servir comigo. E claro que no início eu fazia a maior parte do serviço, mas pouco a pouco, orando com eles, pouco a pouco, dando a eles um pouco mais. Ah, que tal você pode cuidar um pouco dessa parte da nossa classe essa vez, e pouco a pouco dando mais responsabilidade. Por fim, eles podiam estar compartilhando a lição e nós estávamos ali apoiando e ajudando. E eu realmente sinto que é o desejo do Senhor hoje. Eu sei que, mesmo em meu servir, ajudando com a conferência de jovens, é pelo aperfeiçoamento dos irmãos, irmãos até mesmo que estão aqui hoje, através do aperfeiçoamento deles e do modelo deles, que se tornou um aperfeiçoamento para mim. Agora, eu preciso passar isso adiante. Eu não deveria estar apenas satisfeito que eu aprendi algo ou que eu posso fazer algo, mas todos precisamos passar adiante aquilo que aprendemos, as experiências que tivemos, e passar isso adiante para os mais jovens. Espero que essas palavras sejam encorajadoras a vocês. Eu gostaria de compartilhar somente mais um testemunho. Acho que muitos santos no Brasil conheciam o irmão Sherman Robertson, e eu fiquei muito tocado em sua reunião memorial. No último dezembro, em dezembro, alguns dos irmãos na igreja onde ele serviu, em Belleville, Washington, eles lembram do irmão Sherman falando essa palavra aos irmãos. Ele disse: não afugente os jovens, não afugente os jovens. Como os mais velhos, certamente sabemos que os jovens não são transformados, não são aperfeiçoados, eles podem fazer muitas coisas que não são corretas, não são sábias, mas ele tinha essas palavras: não os afugente, não os afugente. Eu gostaria de encorajar todos nós, assim como o irmão Sherman era tão aproximável, que nós nos tornemos aproximáveis. Encorajar os jovens, estamos encorajando os jovens a ir aos jovens, receber os jovens, mas isso depende muito que nós, os mais velhos, sejamos disponíveis, aproximáveis, para que eles possam chegar a nós e abrir para nós, ou será que nós temos um espírito julgador? Sabe, a palavra do irmão Lee, uma palavra amorosa, é muito tocante para muitos de nós, todos nós, que nós tenhamos um coração de amor, um coração do nosso Pai amoroso, que tenhamos tal coração. Os jovens sabem quem tem o coração por eles e quem talvez está julgando eles. Talvez não seja um fariseu, mas não sejamos fariseus, mas um pai cheio de amor, sermos aproximáveis, para se aproximar de nós, ter comunhão para qualquer coisa, dificuldades, fracassos que eles tenham tido, que eles possam vir a nós. E não queremos que eles vão para o mundo ou online e procurar algum conselho ali. Queremos que eles venham para a sua família na vida da igreja. Espero que tenhamos um coração de amor para com os jovens, sermos aproximáveis e receber e ter um coração amoroso. Então, outro ponto que gostaria de compartilhar é esse assunto de orar. Espero que não seja apenas antes de uma conferência ou da Escola da Verdade que oremos pelos jovens, mas percebamos que nesses dias há uma guerra, uma verdadeira batalha pela geração mais nova. Satanás está indo atrás deles, está atacando eles, seja online, até mesmo fazendo coisas que não sejam ruins, mas todos os tipos de pop-ups, propagandas, palavras estão vindo até eles. Minha filha de 11 anos, outro dia, estava num jogo, jogando Roblox. Talvez alguns dos jovens jogam esse jogo. Você constrói uma cidade ou uma casa,
E imediatamente, eu estava olhando o tablet e embaixo estava uma propaganda ali embaixo, eu não conseguia acreditar, dizia teste de homossexuais, teste de gay. Aperte o botão e responda algumas perguntas para ver se você é gay. Inacreditável, inacreditável. Essa é a era que nossas crianças e nossos filhos estão crescendo, nossos jovens. Santos, precisamos orar, precisamos lutar por eles, precisamos lutar a batalha na reunião de oração da igreja. É realmente uma guerra espiritual. Essas são as palavras que eu gostaria de deixar com vocês. Número 1, sejam aproximáveis. Número 2, orem por eles, todos os jovens e as crianças. Número 3, anunciem a eles toda a economia de Deus, toda a nossa experiência do Senhor, até mesmo a nossa história na igreja. Precisamos compartilhar com eles todas essas coisas. E o último ponto que eu gostaria de dizer é de Efésios 4. Aperfeiçoe-os a fazer o que vocês fazem. O que você faz, traz alguém junto com você para fazer isso também. Isso será uma grande ajuda para os jovens. E quando olharem para trás, eles dirão, que bênção estar na vida da igreja, em qualquer cidade que você esteja, porque todos os santos estão cheios de amor, eles oraram por mim, eles anunciaram para mim todo o desígnio de Deus e me aperfeiçoaram para fazer a mesma coisa que eles fizeram. E eu vou parar aqui, santos. Amém. Amém. Amém, Santos. Obrigado, irmãos. Amém, Santos. Graças, irmãos. Ok, irmãos, vamos continuar com a interpretação em chinês e coreano. Vamos a continuar com a interpretação em chino e coreano. E não temos tempo para todos compartilharem. E não vamos a ter tempo para que todos compartam. Mas temos algumas famílias que vão confirmar essa palavra. Pero tenemos ya algunas familias para compartir esta palavra. Então, podemos começar. Cada família tem 2 minutos e meio. Podemos começar. E recuerden, cada família tem 2 minutos e meio. Amém. Amém, irmãos. Maravilhosas mensagens do treinamento, da conferência de jovens. Nós não pudemos estar juntos, mas nós ouvimos depois. E realmente, assim, é muito precioso para nós. A nossa experiência aqui, da nossa localidade, como fala Romanos 16, é a igreja que reúne na casa de Priscila e Áquila, que no caso é a nossa casa. Então, temos os nossos filhos e 2 jovens mais, na verdade, um casal. E nessa situação toda de pandemia, nós com reuniões apenas por online, né? Então, assim, esse último ano mexeu muito conosco. E, irmãos, assim, pessoalmente, o encargo muito grande que eu tenho colocado no meu coração é de orar pelos jovens, sabe? Porque a gente vê as situações dele, porque eu vejo meus filhos aqui em casa e vejo, assim, que como em muitos lugares, muitos irmãos, filhos de irmãos, devem estar numa mesma condição, assim como foi falado, de realmente um ataque que a gente vive hoje nesse tempo, né? Essa questão tecnológica é muito forte hoje e que o Senhor realmente, a minha oração hoje, que o Senhor ganhe o nosso coração, nós que servimos, que amamos o Senhor, que ganhamos uma visão do Senhor e que também nos desperte esses jovens para a economia do Senhor, sabe? Essa é a minha oração. Amém. Que bom, né? Sempre a palavra do Senhor vem nos animar, nos consolar, né? E foi muito bom esses dias ouvir novamente, né? Tudo isso que a gente vem ouvindo há tanto tempo, mas que ainda precisa ser amadurecido em nós, não é verdade? E nossa oração é para que o Senhor não nos desampare, né? Para que o Senhor
permita que a gente possa testemunhar, declarar para essa geração atual a força dele e para a vindoura o seu poder. De tudo que os irmãos falaram, algo me marca muito, que é a questão do apacentamento. Como pais, nós temos orado pelos nossos filhos, pelos jovens que a gente tem contato, mas a nossa família precisa desesperadamente da família da fé. Então, nós precisamos dos irmãos. Tem momentos que, como pais, não somos nós que vamos apacentar os nossos filhos. Nós precisamos dos irmãos. Então, a gente tem orado por isso, para que os jovens encontrem, né, adultos interessantes e interessados. Os jovens precisam contatar pessoas que eles realmente sintam que têm apreço por eles, que são interessados neles. E que também sejam interessantes, né? Que sejam pessoas que os cativem, que os levem, certo? Então, assim, nosso encargo tem sido orar pela misericórdia do Senhor. Sabemos que estamos em guerra, né? É um tempo, e vendo esses versículos tão preciosos, né? De Malaquias e Lucas, que importância essa geração tem. E que lindo que a nossa geração pode estar passando o bastão para essa nova geração. Precisamos dos irmãos. Precisamos muito dos irmãos. Amén. Amém. Sí, creo que esta conferencia, aunque habla de conferencia para jóvenes, creo que en mi experiencia personal he sido refrescado, he sido renovado a raíz de todos estos sucesos que han estado aconteciendo mundialmente. Hasta nuestros tiempos fueron trastocados y sea como sea, aunque haya sido de algo negativo, pero el Señor siempre se las rebusca para producir lo que tiene que ver con la vida. Es así como en mi experiencia en la localidad donde estoy sirviendo con los hermanos, hay un grupo de jóvenes de estas generaciones que de una u otra manera hemos cuidado a través de los tiempos. Hoy día, gracias al Señor, muchos de ellos fueron al entrenamiento y hoy día ellos están apoyando, están buscando la comunión, están sirviendo con los jóvenes, los adolescentes y aún tienen mucha carga por los más pequeños. Esta palabra que hemos escuchado realmente, hermanos, siento que me lleva a más la vida de iglesia. Amar cada santo, amar cada generación, los abuelos, los tíos, los primos, hermanos, cónyuges. Creo que el camino que nos muestra aquí a través de Noé es no menospreciar las generaciones tanto anteriores como las que están viviendo a nuestro alrededor. Es una bendición el poder disfrutar hoy día en estos tiempos la manera como el Señor se mueve. Mientras yo cuido a los hijos de los santos, otros cuidan a mis propios hijos. Y eso es una gran salvación, porque por lo general nuestros hijos no nos escuchan a nosotros, lamentablemente. Pero sí veo el cuidado tierno del Señor a través de los hermanos. Y es así como hoy día estamos corriendo con este estafete, pasándolo, corriendo al mismo tiempo, para que ponernos a tono. Hemos tenido que aprender tecnología para poder correr con ellos, y ahora ellos también siguen avanzando. Entonces es una delicia esta palabra que une estas dos generaciones para seguir avanzando juntas. No es que soltemos así como así, sino que nos esforzamos, estamos en ese tiempo, corremos los dos al mismo tiempo, esperando que los del remate sean los que corren más velozmente, mejor que nosotros. Gloria al Señor, hermanos. Amém, irmãos. É muito precioso nós termos o privilégio, né, de participarmos de uma conferência tão doce e que pode nos encorajar de maneira assim maravilhosa a prosseguirmos cuidando dos jovens, né? A nossa experiência aqui em Goiânia é uma experiência muito doce, porque
a gente já está tendo uma reunião, não só online com os jovens, né? A gente está tendo reunião presencial com eles. E enquanto os irmãos falavam essas mensagens, eu me lembrei do Salmo 78, versículo 3 e 4, que fala que o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então, esse tem que ser o nosso encargo, o nosso coração. Enquanto o irmão Daniel falava sobre essa questão de nós estarmos disponíveis, né? Disponíveis e nos deixarmos ser pessoas próximas dos jovens, né? A Tassis até comentou essa questão do apacentamento, é algo que eu ganho muito, porque isso tem que ser um a um. Nós precisamos ter esse cuidado. Cada jovem, ele tem uma peculiaridade, né? Então, nós não podemos ser gerais com os jovens. E o fato de nós amarmos esse serviço traz esse sentimento deles em relação a nós, né? Então, essa questão, quando os irmãos estavam falando de Noé, ele teve esse aprendizado, além da visão que ele recebeu do Senhor, ele teve um aprendizado, né, do seu avô, dos seus pais, e isso foi passado para os seus filhos. Essa arca foi construída juntamente com os seus filhos. Então, essa é a nossa condição hoje na vida da igreja, né? Nós precisamos ser esses que participam com os nossos filhos do serviço da igreja, seja um serviço burocrático, seja um serviço administrativo, aliás, seja um serviço do falar a palavra. Aquilo que nós fazemos, nós temos que levar para os nossos jovens, ensinando eles, para que eles possam, se o Senhor não voltar, né, servir a próxima geração. Né? Então, esse é o nosso coração. Eu fiquei muito impactado também, e hoje, né, são tantos pontos, mas uma coisa que me tocou, falar do irmão Rick, é a questão do apacentamento. De fato, né, em todas as escolas da verdade, em todas as conferências, nós temos visto, percebido, e eu acredito que até certo ponto sido sensibilizados, encorajados à importância do contato, do apacentamento. Né? O que garante os nossos jovens serem salvos não é só uma boa reunião ou uma boa palavra, mas é principalmente o nosso encargo de cuidar deles depois. Né? E essa experiência a gente tem buscado, né? Com fracassos, com dificuldades, com boas respostas, com respostas que às vezes demoram mais. Quantos jovens nós plantamos por anos e parece que eles não vão dar retorno, e de repente eles florescem, né? E amam o Senhor. Então, eu fiquei muito impressionado e de ver nessa conferência, né, como a palavra, né, foi uma revelação para mim também, perceber como a Bíblia, né, na história dos homens de Deus que mudaram a era, ela é clara no sentido de que eles não mudaram a era sozinhos. Houve uma outra geração. Né? Eu fiquei muito impressionado com Noé, com a história, com a família de Noé. O irmão Rick mencionou, né, que provavelmente ele perguntou para o avô Matusalém assim: ô vovô, como é que foi a história do Enoque ter sido arrebatado? Conta para a gente como que foi isso. Né? Isso ficou tão acessível, tão claro. E eu até encorajei alguns jovens aqui em Goiânia, na nossa comunhão depois das mensagens, para a gente poder ir lá em Gênesis capítulo 5 e ver quem ainda vivia. Né? E nós chegamos à conclusão que Matusalém, ele ainda conheceu Adão, com quase 900 anos já. Então, assim, são maneiras, né, de nós trazermos, encorajarmos os jovens a entrar na verdade. Não é? Então, vários aspectos. O aspecto de Ana e Samuel, de nós entendermos que não basta orar ao Senhor pela minha necessidade, mas veja a necessidade do Senhor. E até entender a circunstância negativa, né, de choro, para que eu possa compreender qual é a vontade do Senhor e orar a minha necessidade dentro do desejo de Deus. Né? Deus precisava de um sacerdote e Ana precisava de um filho. E isso, né, foi um caminho para o Senhor poder trazer Samuel. Né? Então, maravilhosa essa conferência, que o Senhor nos agracie de prosseguir, amando o Senhor, tendo o coração alargado para servir os nossos jovens. Né? Amém. E sermos vencedores com eles. Nosotros ahora estamos sirviendo en Quito. Antes servíamos en Milagro y ahora estamos pasando unos días aquí en Milagro.
Entonces ayer yo encontré a un adolescente que nosotros cuidábamos desde niño en la reunión de niños. Y él siempre cuando llegaba a la reunión se paraba en una esquina y no participaba de la reunión. Y a veces nosotros queríamos forzarle a que se siente y escuche la reunión. Pero en oración con las hermanas que servíamos, el Señor nos mostró y vimos que es mejor dejarle ahí en esa esquinita, que él escucha ahí desde esa esquinita parado y luego cuando se repartía el lunch, él se acercaba a coger. Y bueno, y después pasó el tiempo y yo tuve que irme y las hermanas se quedaron allí sirviendo. Pero ayer lo encontré y yo le dije, hola Jairo, y era un adolescente, y él no era un niño. Y le digo, hola Jairo, ¿te acuerdas de mí? Y él me sonríe y me dice, sí. Y no le dije nada más. Y luego los hermanos que sirven ahora con los adolescentes, ellos me dicen, hermana, sí sabe, dice, Jairo es el primero en la reunión de adolescentes, es el primerito que se conecta. Entonces vi que todo depende de la misericordia del Señor. Necesitamos solamente ser fieles a esta visión que el Señor nos ha mostrado. El Señor es quien puede edificar en ellos. Nosotros solo tenemos que ser fieles a lo que nos mostró. Y el Señor sabe lo que hace. Muchas veces he dicho, yo tengo 2 hijas adolescentes y he dicho, bueno, creo que es suficiente con mis 2 hijas, ya es mucho para cuidarlas, pastorearlas. Pero el Señor nos mostró esta noche que no hubiese habido una Ruth, no hubiese habido un Esther, un Noé, un Timoteo, si no hubiese habido una generación antigua que los cuidó, que los pastoreó con ternura. Entonces mi oración, hermanos, es que el Señor ensanche mi corazón para cuidar y pastorear a todos los jóvenes, no solo a mis hijas, sino también los jóvenes de la localidad. Amén. Estamos aquí con el privilegio de que el Señor nos ha llamado a este equipo celestial a aprender a servirle, aprender a servir a nuestro glorioso Rey. Y hoy hemos sido reenfocados en qué consiste nuestro servicio en este equipo celestial. Estamos aquí para dar cumplimiento a Malaquías 4:6. Eso se tiene que cumplir antes de que el Señor venga. 2 generaciones tienen que reconciliarse. Venimos de una conferencia maravillosa, pero el éxito de esa conferencia no depende de cuántos asistentes tuvimos. Tuvimos más de 1,600, pero depende de que la palabra que se recibió allí entre en los jóvenes y opere en ellos. Y eso, hermanos, tiene que ver con lo que pase con nuestro servicio después de esta conferencia. ¿Qué vamos a hacer para que haya esta relación intergeneracional que el Señor necesita para poder regresar? Y hoy se nos dio 5 asuntos maravillosos. Número 1, necesitamos abrirnos a ellos. Necesitamos abrirnos a ellos. Y eso es una lucha contra nuestra manera natural de ser. Algunos somos tímidos, un poco más cerrados, pero debemos orar al Señor, que el Señor nos haga abiertos a los jóvenes, que podamos ser accesibles a ellos. Número 2, debemos pasar tiempo con ellos. Ellos saben si los amamos por el tiempo que invertimos con ellos. Número 3, debemos causar que ellos tengan confianza en nosotros. Y lo mejor para eso es no decir sus secretos. Número 4, necesitamos que ellos aprecien la ayuda de la generación que está antes de ellos. Porque ellos no se la saben todas, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos eso? Tenemos que darles un camino. Y número 5, necesitamos ayudarles a que aprecien a los mayores. Hermanos, yo he sido muy aclarado en esta comunión de que nuestro servicio al Señor consiste en reconciliar estas 2 generaciones. Hay que pastorearlos, hay que orar por ellos, hay que ser accesibles, porque la visión que nosotros tengamos, que resultará en nuestro vivir, afectará a los que vienen detrás de nosotros, para que los Noé puedan producir hijos piadosos con sus esposas piadosas y podamos cambiar esta era. Que el Señor, su mano siga su palabra y el Señor pueda bendecir la palabra recibida. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Pela misericórdia do Senhor, podemos cooperar com o Senhor junto com os jovens, junto com essa nova geração. E
Pela misericórdia do Senhor, aqui em Praia Grande, na Baixada Santista, nós tivemos algumas experiências, tanto com os filhos dos irmãos, como também com jovens, com crianças que são da vizinhança. E pela misericórdia do Senhor, temos 2 filhas, uma de 10 anos e outra de 23 anos. E quando essa filha de 23 anos, ela tinha uma média de 9 anos, nós nos sentimos na obrigação de cuidar junto com os filhos dos irmãos. E os filhos dos irmãos se tornaram nossos filhos. E recebemos muito encargo de cuidar dos filhos dos santos. E a partir dali, nós abrimos nossa casa e abrimos nosso coração também. E os jovens da igreja começaram a crescer dentro da nossa casa e na casa dos demais irmãos, que também abriram a casa para cuidar dos jovens. E como resultado disso, os jovens, a gente pôde constatar que os jovens percebem quando a casa está aberta e quando o coração do irmão também está aberto. Amém. E como consequência disso, muitas das vezes, os jovens com problemas, dificuldades, muitas vezes nos procuravam para ter comunhão, e fomos crescendo junto com esses jovens. E louvado seja o Senhor. Muitos desses jovens hoje estão casando, Amém. Alguns casaram e estão servindo junto conosco hoje. Amém. Então, de fato, isso funciona. Quando a gente abre o nosso coração para os jovens e servimos junto com eles, Amém. né? De fato, a gente vê o crescimento da igreja de uma maneira muito prática. Isso é para o Senhor. Amém. Isso funciona. Aleluia. Aleluia. Assim como a família de Noé, que edificaram a arca do Senhor juntos, nós queremos ter tal participação, né? E pela misericórdia do Senhor, tivemos nossa casa aberta durante, além desse cuidado com os jovens, né? Filho de irmãos, tivemos a casa aberta com os filhos dos nossos vizinhos por mais de 6 anos. E com o apoio de mais irmãs, fizemos a pregação do Evangelho durante todo esse tempo, temos visto que o suprir, o guardar do Senhor, temos visto em todos os aspectos, em todos os sentidos, né? Devido à pandemia, tivemos que parar com as reuniões presenciais, né, irmãos? E continuamos orando por eles, para que o Senhor esteja guardando onde quer que se encontre. Quando você abre, né? Esse é o meu sentimento, a sua casa para os filhos, os vizinhos, dos irmãos, não é só eles que recebem a salvação, mas todos nós. Quantas vezes, irmãos, estávamos desanimados, né, com alguns problemas, e pelo simples fato de ter a casa aberta, nós tivemos que nos voltar ao Senhor, tocar na vida e desfrutar. E cada compartilhar dessas crianças e adolescentes tem nos animado, nos fortalecido e levado adiante. Amém. Né? Realmente é uma salvação. E uma vez o irmão Rick Acosta, ele falou, né, que na sua experiência, essas crianças, né, que você acolhe, eles nunca esquecerão de vocês. Sem contar que todos da minha casa, né, começaram a servir. Até a pequena, o meu esposo, a minha filha mais velha, né, começou a ter encargo de ensinar violão para os nossos adolescentes, e que maravilhoso é ver esses adolescentes também servindo os pequenos, irmãos. Isso não há preço, é maravilhoso. Amém. E é isso. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém.